Nós vamos meditar na palavra de Deus, hoje, nesta noite, sobre um tema que eu confesso que eu tenho caminhado há algumas semanas sobre ela, o luto. Eu faço parte, o privilégio de fazer parte de um programa chamado Supere o Luto, e estamos acompanhando a 55 enlutados no Brasil, e eu sou auxiliar nesse projeto e tenho visto de perto o sofrimento das pessoas que estão enlutadas. E alguém comentou que as igrejas falham nesse ponto da orientação sobre como lidar com o luto, porque geralmente, ou uma minoria de pessoas acompanha de perto quem está enlutado, mas geralmente participamos do funeral, nossas condolências, olha lá uma visita aqui, outra ali. Contudo, é fato que a dor demora muito para ser superada, né? Eu confesso que para mim tudo isso é novo, porque, graças a Deus, eu não experimentei ainda a perda de um pai, a perda de uma mãe, a perda de um filho. Eu perdi meu avô em setembro, e alguns tios nos últimos 5 anos, né? Porém, fazem 8 anos que eu estou aqui. Eu tenho 7 anos aqui, em janeiro fazem 8, mas eu tenho 17 anos de casado. Então, depois que nós casamos, a gente vive a nossa família, e é natural nós irmos distanciando dos primos, porque todo mundo vai seguindo o seu rumo, né? Porém, existem aquelas pessoas bem próximas que nós perdemos, e então eu tenho assistido de perto essas pessoas enlutadas. Inclusive, eu quero aproveitar aqui, tanto para os irmãos que estão aqui na igreja, como os que nos acompanham pela internet, eu quero me colocar à sua disposição. Se você está enlutado, enlutada, eu quero me colocar à sua disposição para conversarmos, seja no gabinete pastoral, seja na sua casa ou na minha. Podem contar comigo. Eu sou somente um orelhão. Nós vamos ouvir e, na oportunidade, a gente conversa, tá? Porque não é fácil. E a verdade é que todos nós, sem exceção, enfrentaremos o luto, mais cedo ou mais tarde, daquelas pessoas que estão bem próximas de nós, ou de alguém que está um pouco distante, porém é inevitável. É inevitável. E por isso nós precisamos, de fato, aprender, então, como enfrentar a dor do luto. Abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 11, versículos 31 a 36, por gentileza, e nós vamos ler este texto. Não é uma mensagem expositiva, onde nós estudamos o texto e extraímos as lições do texto, não. Nós vamos falar sobre o luto e lições práticas, como nós podemos enfrentar a dor do luto. João, capítulo 11, versos 31 a 36, é possível compartilhar? João 11, 31 a 36, diz assim a palavra de Deus. É o texto da ressurreição de Lázaro, no telão. Então os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se apressadamente e sair, seguiram-na pensando que ia ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado ao lugar onde Jesus estava e vendo-a,
lançou-se-lhe aos pés e disse: Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão Lázaro, no caso, né, não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e chorarem também os judeus que com ela vinham, comoveu-se em espírito e perturbou-se. E perguntou: onde o puseste? Responderam-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. E o versículo 36, disseram então os judeus: vede como o amava. Este texto, como nós sabemos, narra o falecimento de Lázaro, a visita de Cristo no sepulcro e a ressurreição de Lázaro. Mas eu não quero falar nem sobre a ressurreição, nem sobre Lázaro, mas sobre este momento de dor que o nosso próprio Senhor sentiu. Percebam que Deus na terra chorou o luto. Deus na terra chorou o luto. Por que que a Bíblia fala sobre a morte? O que que ela diz sobre a morte? A morte, primeiramente, é consequência da queda do homem. Deus não nos criou para a morte, mas para a vida eterna. Mas depois do pecado, surgiu então a morte. A morte é a separação do corpo do espírito. O que acontece depois da morte com quem morreu, as informações que nós temos são aquelas que a Bíblia nos diz. Depois da morte vem o juízo. Aqueles que são salvos vão para Deus, e aqueles que são condenados vão para a condenação. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Mas também não entraremos no assunto do que acontece depois da morte, mas durante o período da morte, porém, quem fica? A Bíblia e a dor do luto, nós aprendemos, eu destaquei pelo menos 3 pontos aqui. Primeiro é que a dor é inevitável. Está bem pequena a letra, né? Eu deixei muito pequenininho, mas se vocês quiserem um esboço, a dor do luto, primeiramente, ela é inevitável. Eu lembro que antes da minha conversão, nós tínhamos, na época da banda, um dos amigos nossos, né, que trabalhava com a gente. Ele perdeu o pai dele era pastor. A família toda foi criada no Evangelho. Ele trabalhava com a gente, mas nós não conhecíamos esse universo, né, protestante, vamos dizer assim, criado numa família católica. E aí, no dia do funeral, nós fomos até lá e nos preparando, né, pelo menos eu e meus irmãos, estávamos já nos preparando para chegar lá, ver o pessoal em prantos. Mas quando chegamos lá, nós fomos direcionados, conduzidos pelo próprio filho, que trabalhava com a gente, o nome dele é Bento. O Bento falou assim: venham ver meu pai, e nos levou até o caixão. Ele falou: aqui meu pai. E nós ficamos surpresos de ver o Bento e os irmãos até dando risadas ali, não por causa da morte, nunca, mas assim, levando o momento como algo natural. Eu quero dizer para os amados que isto não é uma regra. A família que é preparada para o luto, ou a pessoa, isto é de pessoa para pessoa, de indivíduo para indivíduo. Em nenhum momento a Bíblia diz que porque o familiar era crente, ou porque nós sabemos para onde aquela pessoa foi, segundo a palavra de Deus, nós não precisamos chorar, ou nós não podemos. Nada disso. E é por isso que eu destaco aqui, a dor, primeiro ponto, é inevitável.
Atos capítulo 2, está escrito ali, diz o seguinte: alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Alguns homens piedosos, quando foram enterrar Estevão, choraram. E o prantear aqui é muito mais do que somente um choro. É um choro com dor na alma, né? O segundo ponto é que a dor do luto, né? A tristeza, ela não representa falta de fé. Nós percebemos nesse grupo de 55 pessoas, e que nós podemos, a partir de um número considerável, nós podemos ter uma noção ali. Alguns deles achavam que eu preciso ser forte para minha família, porque só eu sou crente. E a verdade é que nós não precisamos ser. Sabe por quê? Porque nós não somos. Diante do luto, nós não precisamos ser fortes, porque o luto é um tempo de fraqueza, é um tempo de choque, pastor Messias, emocional, que é como eu represento. Eu acho que para mim, isso é pessoal, a melhor representação da morte é aquela criança que está com um balão na mão, com aquela bexiga, e a bexiga estoura. A criança pode procurar por todos os lados aquela bola cheia de ar, ela nunca mais vai encontrar, porque estourou, acabou. E até para uma criança, um exemplo como esse, claro que estou falando de uma criancinha, a criança toma um susto pelo barulho, mas também pela falta daquele balão. Cadê? E ela procura e chora. O que está acontecendo? Então, o mesmo choque que uma criança tem quando perde um balão, porque estourou, por exemplo, nós também ficamos apalpando, mas aonde está? O que é que aconteceu? E eu estou sentindo uma ausência que eu não gostaria de sentir, e da noite para o dia, ou de um momento para o outro, nós precisamos administrar as nossas emoções, e muitas vezes não foram preparadas para os momentos de perda. O texto que nós lemos, Jesus chorou, né, o texto de Lázaro, e esse texto de Deuteronômio 34, versículo 8, os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias de pranto no luto de Moisés. Da mesma forma, o choro também por 30 dias, quando Arão, o auxiliar de Moisés, faleceu. 30 dias de choro. E isto mostra então que a tristeza não tem nada a ver com falta de fé, porque Jesus chorou também, né? E terceiro, a tristeza é parte do sentimento do luto, naturalmente, mas é tão óbvio, mas é necessário dizer, porque existem pessoas que temem a Deus, que acham que porque tem o Senhor, não necessariamente deveriam estar sentindo uma tristeza, uma dor, uma angústia, um medo, né? Mas que tudo isso faz parte da nossa humanidade. Eu quero apresentar aqui os 5 estágios, esqueci de deletar esses detalhes ali, ó. Aí. Apresentar os 5 estágios do luto, defendido por uma psiquiatra suíça, chamada Elizabeth Kubler-Ross. Ela, na década de 70, naquele período, ela marcou a sociedade da Suíça aqui para o Ocidente, nos Estados Unidos, porque ela foi a pessoa que mais estudou o processo de morte até hoje, tanto que existem instituições com o nome dela, e ela defende em seus estudos, ela defende essas 5 fases
esses 5 estágios do luto, dizendo que o luto é um processo. Então, o primeiro estágio é o estágio da negação, que é justamente o momento em que a pessoa não aceita o falecimento, né? Uma fase que implica uma atitude de negar ou ignorar a existência ou da proximidade da morte. Nossa mente busca um modo de manter o nosso bem-estar, apesar de encontrar-se numa situação de máxima impotência. Eu já tive a responsabilidade de dar a notícia de um falecimento ao pai do falecimento do Silvio. Ele foi baterista na nossa banda, com 3 anos de conversão junto com a gente na igreja. Ele veio a falecer, menino novo da nossa época ali, acho que com 27 anos, 27, 28, 29. Com 30 anos de idade ele faleceu. E eu que fui até a casa do pai dele para dar a notícia. E, de fato, a primeira reação é de negar o acontecimento, né? Então, primeiro estágio, negação. Segundo, o estágio de raiva, segundo a Elizabeth. É normal que, diante de notícia negativa, o corpo busque soluções através da raiva. Ele pode ter vítimas ou objetos diferentes e variados, desde si mesmo, um médico, ou inclusive, ela usa o termo figuras divinas, que é o momento de culpar alguém por aquele falecimento. Às vezes culpa até Deus. Tem casos de pessoas que ficam decepcionadas com Deus, que inclusive é o título do livro do Philip Yancey, né? Decepcionados com Deus. E essa decepção, meus irmãos, ela faz parte da nossa carnalidade ou da nossa humanidade. O decepcionar. Deus nos compreende quando, numa situação de luto, nos sentimos indignados e às vezes raivosos, tá? O terceiro estágio, o estágio da negociação, que é quando a pessoa observa que está numa situação de incapacidade para resolver aquele problema através da raiva, mas então aparece a fase da negociação que, então, vamos fazer um acordo, vamos fazer o seguinte, eu confio no Senhor, e aí o Senhor então tira a dor do luto do meu coração, ou então com alguém da família, ou com um objeto, ou a pessoa faz um pacto, é um compromisso que ela faz, que na verdade é um estágio que ela chama de negociação. O quarto estágio, o estágio da depressão, quando a pessoa cai em um forte desespero, talvez aqui, depois de alguns meses, que bate de fato a saudade, e a consciência de que realmente eu não vou mais me encontrar com o meu querido ou com a minha querida, e então vem aquela fase de depressão, o que também é normal num processo de luto. O que não pode acontecer, que nós vamos ver depois, é permanecermos ali, porque existe algo a ser continuado. E por fim, o estágio da aceitação. Na fase da aceitação, a pessoa será capaz de assimilar então o que aconteceu, levantar a cabeça e olhar para o futuro, além de reinterpretar a maneira positiva o significado da perda sem culpar nada nem ninguém. No momento do luto, a conclusão é: eu não vou conseguir viver, eu não vou suportar a perda, eu não vou superar o luto. Mas o tempo vai passando, os estágios acontecem, nós temos, a verdade, a palavra é esta, que o pastor Israel usa muito, nós temos que atravessar o luto. O luto é uma travessia, e que com o tempo chega o momento em que a compreensão começa a fazer parte dos nossos pensamentos novamente, e então a gente começa a colocar os pés no chão, e a gente retoma. Um exemplo seria olharmos para os nossos pais. Eu tenho, como eu disse, eu tenho o privilégio de ter meu pai e minha mãe. O meu pai perdeu o seu pai quando estava noivo, eu não o conheci,
E olha que esse meu avô é o que tocava cavaquinho, violino. Eu gostaria muito de ter conhecido ele, avô Elídio. E perdeu a sua mãe, que minha avó tem uns 15 anos que faleceu já. E meu pai está aí. Meu pai está aí. Se eu ligar para ele agora, ele não está lá chorando pela perda da minha avó, né? Então, assim, todo mundo enfrenta isso. Agora, vale lembrar, meus irmãos, o luto, ele é individual. Para uns dura mais, para outros dura menos. Para uns dói mais, para outros dói menos. E todos estes precisam ser plenamente respeitados. Por quê, meus irmãos? Geralmente nós utilizamos a frase, eu sei o que você está sentindo. Nós não sabemos. Esta é a verdade. Porque quem está na posição de luto não somos nós. A pessoa que faleceu perto dela, quem sabe o nível de relacionamento, de comprometimento, é ela. Então é impossível nós nós sabermos de fato. Eu sei o que você está sentindo. Nós não sabemos. E a verdade é que nós nunca saberemos, porque, simples, nós não estamos na posição do enlutado, né? Então, como enfrentar o luto? Aliás, antes disso, esses 5 estágios, eles não são um roteiro definitivo, tá? Isto é uma posição da doutora Elizabeth, que inclusive hoje já existem outras afirmações em relação aos estágios, porém, essas 5 colunas, elas são defendidas, respeitadas, mas não são regras, tá? Porque, por exemplo, aquele que teme ao Senhor, nós temos, ainda que enfrentando o processo, nós temos o consolo do Espírito, que é algo inexplicável, a intervenção do Espírito Santo. Nós temos a coinonia da igreja, que querendo ou não, a gente se vê aqui toda semana. Vocês de fato são nós somos de fato uma família, porque nós nos encontramos muito mais do que os nossos próprios parentes. Então nós temos esta ajuda, né? Que talvez poderia ser melhor, mas querendo ou não, nós temos este apoio, né? Então, não é uma regra, não é um roteiro único, de que, coitado de mim, eu vou ter que passar por toda essa fase. Não. Eu, por exemplo, no falecimento do meu avô, eu não passei por essas fases. O meu choro amargo, o meu choro durou 2 dias. As crianças lá em casa ficaram assustadas. Me abraçavam, falavam assim, pai, o que eu posso fazer, pai, para você parar de chorar? Falei, nada, porque o choro faz parte. Estou chorando porque faz parte. E no 3º dia em diante eu estava bem. Aí depois eu tive um outro dia, numa tarde, que eu chorei também bastante de novo. E está tudo certo. Está tudo certo, porque faz parte do luto. Então, como como enfrentar o luto? Porque o luto, ele é para sempre. Nós aprendemos a conviver com a perda. Nós aprendemos a conviver com a ausência. Nós aprendemos a administrar as nossas emoções. Inclusive, administrar as nossas forças. Porque às vezes eu tinha do meu lado uma pessoa que trabalhava em uma área da vida que eu não precisava me preocupar tanto, mas que agora eu não tenho mais. Então eu aprendo eu preciso me adaptar. Porém, a ausência, ela é para sempre, né? Então, o primeiro ponto de como enfrentar o luto, não ignore o luto. Se você está de luto, com muito respeito, meus irmãos, eu digo aqui,
não ignore o luto. Você está diante de uma perda. Você está em uma situação que a Bíblia diz: há tempo de morrer, há tempo de perder. Há esse tempo, eu preguei esse tempo atrás sobre isso. E nós não podemos negar, precisamos aceitar o fato da morte. Agora, aceitar não significa gostar. Aceitar o fato da morte não significa que nós vamos viver como se não acontecesse. Não. Você pode odiar, mas precisa aceitar. Precisa aceitar. Reconheça o seu sofrimento. Para nós enfrentarmos um próximo luto, é só uma questão de tempo. Então, no momento do luto, participe da cerimônia fúnebre, mesmo que doa. Por quê? Porque isto vai contribuir para acelerar o processo. Não significa que vai abreviar um tempo considerável, mas ajuda a entendermos que de fato está se fechando um ciclo aqui. A pessoa está sendo cremada, ou então a pessoa está sendo enterrada. Nós precisamos então não ignorar o luto. Chore. Está com saudades, e essa saudade está trazendo uma vontade de chorar, permita-se chorar, coloque para fora, pense nos legados e nos ensinamentos. Tristeza, porém, gratidão. Eu tive o privilégio de conviver com meu avô por 44 anos, eu tenho fotos quando eu estava deitado de fralda de pano no chão da casa do meu avô. Então foram 44 anos que eu convivi com meu avô, direta e indiretamente. Então, ainda que haja uma tristeza, precisa haver, eu posso permitir que haja um sentimento de gratidão por aquele momento. O que eu não posso é negar o luto, fingir que nada está acontecendo, porque isto eu retardo o processo de cura. Então eu posso lembrar dos legados, dos ensinamentos, isto tudo me faz bem. Agora, não existe um limite de tempo para que a dor suma, mas podemos aprender a conviver com ela. Então, o processo do luto, o enfrentamento do luto é exatamente isto: aprender a conviver com a ausência, ou com a permanência da ausência, né? Então, não ignore o luto. Segundo, busque ou aceite ajuda. Acesse amigos, acesse a ajuda espiritual, o seu pastor, o seu líder, ou um irmão, um diácono, um irmão em Cristo, que você tem uma afinidade melhor, aquelas pessoas que você sabe. Geralmente nós temos uma pessoa lá no fundo assim que ela vai me compreender, ou então ela sempre me compreende. Então caminhe com essa pessoa, busque ajuda nesse sentido. Conforme o grau da sua saúde emocional e mental, procure a possibilidade, né, de procurar uma ajuda profissional, né? Há a fase de dor, aquela fase em que parece que o dia está longo demais, mas só que faz parte do processo. Porém, nós precisamos fazer uma autoavaliação de quanto tempo eu já estou vivenciando isto. Será que já não era hora para estar amenizando? Deixe-me dar um exemplo. Uma senhora de São José dos Campos, ela perdeu uma filha de 32 anos de idade. E ela ficou sem chão. Durante 4 anos, ela pegou o banquinho dela e foi até o cemitério para sentar e conversar com Deus.
4 anos todos os dias. Esse foi o tempo dela. Meu tio, quando a minha tia faleceu, tia Tânia, meu tio, o esposo Auremar, minha tia Tânia faleceu de H1N1, 5 anos atrás, e meu tio faleceu agora de Covid. O meu tio Auremar ia 6, 7 quilômetros a pé para o cemitério todos os dias, depois né? O tempo é individual e precisa ser respeitado. Então, eu preciso buscar ajuda ou aceitar ajuda, né? Quando necessário. Terceiro, não se isole. Igreja, quando você for convidado para um aniversário, para uma festa, agora, meus irmãos, mais uma vez aqui, que eu quero destacar, todos no seu tempo, todos no seu tempo. Nós temos a tendência de pensar da seguinte forma: ah, mas se eu for me alegrar, eu posso estar demonstrando que a pessoa não tinha tanto valor para mim, porque faleceu esses tempos e agora eu já estou indo festejar. Não, não é disso. Mas eu preciso me aproximar de pessoas, estar nas programações da igreja, né? Então nós precisamos também nos envolver. Traga à memória que a vida continua. Priorize aquelas pessoas que te compreendem. Tudo isso nesse processo do não isolamento. Cerque-se de pessoas que te farão bem. Infelizmente não são todas. Nós temos que sim fazer uma seleção, mas é importante não ficarmos sozinhos. Já tem o nosso momento diário em que ficamos sozinhos, né? O momento de orarmos, o momento de dormirmos, né? O nosso travesseiro conhece as gotas das lágrimas, porque são eles que recebem. Então nós temos esses momentos. Então nós podemos, no tempo de cada um, buscar o não isolamento, conviver com pessoas. Número 4, desapegar sem cura. Desapegue sem cura. Acompanhei o luto de um irmão chamado Durval, lá de Mato Grosso, na igreja que eu pastoreava. Ele perdeu a esposa, uma irmã, uma bênção na nossa igreja. A esposa dele, meu Deus, me fugiu o nome dela aqui agora. Durval e... esqueci o nome dela. Meu Deus. Mônica, irmã Mônica. A irmã Mônica faleceu, foi para fazer uma cirurgia em São Paulo e não voltou. Foi bem. O momento de oração do culto, ela veio na frente, vamos orar pela irmã Mônica que vai fazer a cirurgia. Ela foi e não voltou. Foi essa, ninguém esperava, a verdade é essa. E o irmão Durval, um dia eu conversei com ele, fui até a casa dele, 3 meses de falecimento. O Durval falou assim: pastor, tem momento que eu estou deitado na minha cama e eu tenho certeza que ela está ali do meu lado. Não numa questão espiritual, mas é a não aceitação. E aí ele disse: o guarda-roupa está intocável, o guarda-roupa dela, que é este ponto aqui: desapegar sem culpa. Ah, mas eu vou desfazer de tudo, eu vou acabar me esquecendo daquela pessoa. Não esquece, o amor não acaba. O amor não acaba. Quer guardar uma peça, quer guardar um objeto de lembrança, analise se aquilo está te fazendo bem de fato. E não um sentimento de que, mas se eu ficar sem nada, é até uma ingratidão, é uma rejeição. Não é. Não é. Nós podemos nos desapegar sem culpa.
também respeitando o tempo de cada um. Não podemos ser invasivos, né? Impositivos, não. Cada um tem o seu tempo. E analisar se aquilo está sendo uma lembrança positiva ou uma lembrança que ativa uma dor, né? A lembrança que predomina mais a perda ou predomina mais o amor. Isto precisa ser também considerado. O que fica de fato é o amor e o legado daquela pessoa, os ensinamentos dela, né? E não necessariamente um objeto, uma peça, alguma coisa assim. Minha mãe me ligou, minha mãe me chamou de Flavinho. Flavinho, tem um terno novinho do seu avô aqui, você quer? Falei, pode mandar. Se ficar bonito em mim, servir, eu quero ficar com ele. Ele usou uma vez só um terno assim. Falei, não, eu quero, pode deixar aí. Será que não é um tipo de não querer desapegar, né? Ou então é mesmo uma bênção para mim, né? Mas a mensagem é esta: desapegar sem culpa. Tá tudo bem, tá tudo certo. O que fica é o amor e o legado. Número 5, dê continuidade à sua rotina. Ser feliz ou replanejar a vida para dias melhores não é uma traição. Lembra de Davi, quando perdeu seu filho, o filho, né, com Batseba? Ele clamou, ele se angustiou, até o dia em que a criança faleceu. E quando faleceu, ele estava com as barbas grandes. Quando faleceu, a Bíblia diz que ele fez a barba, comeu e tocou a vida. Será que Davi estava traindo o seu filho de não ter vivenciado aquele momento de luto? Certamente não. Certamente não. Então, replanejar a vida agora sem o querido ou a querida, não é uma traição, é uma nova vida, e que ela precisa ser de fato replanejada, também respeitando o seu tempo. E se nós formos os capelães, nós temos que respeitar o tempo daquelas pessoas, né? Fazer novos planos, um curso, uma nova faculdade, se possível, retomar novos projetos. Normalmente o luto inicial causa o desequilíbrio, perdemos horários, dietas, perdemos sequências, mas é importante repensar e retomar a vida. E por fim, nestes 6 pontos, seja sincero consigo mesmo quanto às suas emoções e ajude-se. Entenda o seu tempo e suas emoções, procure seriamente ajuda profissional quando a tristeza se tornar profunda, representada pelo choro contínuo, perda de forças, de propósitos e descuido do corpo. Então, estes são alguns sinais de que a pessoa precisa procurar ajuda. Porém, como eu disse, desde o começo aqui, existem as fases do luto. E essa fase precisa ser respeitada. O que não pode, nós não podemos permitir que predomine, né, essa tristeza profunda, essa depressão, né? Os dias seguem e nós precisamos ter esta iniciativa, tá? Agora eu quero ir para um outro ponto, e vou ser mais objetivo. E nós que ficamos? Tem essa parte aí? Não? Ok, nós que ficamos, eu vou deixar uma tarefa de casa para você ler, Gênesis capítulo 23, é a narrativa do falecimento de Sara, esposa de Abraão. Então ali tem algumas lições e estas são as lições que eu vou compartilhar com os irmãos. Primeiro, lutemos nós que ficamos, tá?
Essa mensagem para nós. Nós que ficamos. Primeiro, lutemos pela vida. Nós temos que cuidar de nós mesmos. Segundo, não corramos riscos desnecessários. Revisemos os nossos projetos e sejamos cuidadosos, porque a vida é uma só. Terceiro, enfrente os problemas. Aceitar, analisar, enfrentar e resolver. Existem coisas na vida que ninguém fará por nós. Então, se eu tenho uma responsabilidade, eu preciso ir lá e fazer. Eu preciso cumprir. Quarto, organize a sua vida. Lembremos dos exemplos da ordem de Deus ao rei Ezequias sobre arrumar a sua casa, né? Responda aí para você, e se você falecer hoje, a casa está arrumada? As contas estão pagas? Onde estão as senhas da sua conta bancária, das suas redes sociais? Nós temos que pensar também em deixar a casa arrumada nesse sentido. Existe um plano de, como que chama? Um seguro de vida? A pessoa que ficar, que essa pessoa pode ser você, né? Essa pessoa, é lucro para o crente que vai, mas para o crente que fica, nós não podemos deixar um prejuízo. Já basta a dor da saudade, da ausência, né? O braço direito que vai embora. Então, será que nós estamos prontos para morrer, no sentido de deixarmos a casa arrumada? Né? Então, isso deve ser parte de um projeto, documentos, testamentos, senha. Então, a gente precisa deixar a casa arrumada. Eu lembro que a minha mãe, quando meu avô, acho que fez 90 anos, ele já estava deixando o testamento, já estava deixando as coisas toda pronta. E eu lembro que com 99 anos, meu avô, quando fez 99, agora vai chegar a 100, vamos preparar aquela festa. Meu avô falava assim, deixa chegar mais perto, deixa chegar mais perto. Né? Ele faleceu dia 2 de setembro, e no dia 17 ele faria 102 anos. Ainda passou de 100, chegou a 101. Então, é bom nós deixarmos organizado seguro de vida, finanças, né? Não esperar assim, bom, tudo indica que agora eu vou morrer, pronto, então agora eu vou procurar. Não, nós temos que deixar a casa arrumada, constantemente. Inclusive, era cultura antigamente do crente já deixar até a ordem de culto pronto, né? Olha, eu gosto dessa música, eu quero que cante assim, o pastor que vai pregar é fulano, o texto vai ser aquele, né? Já deixava tudo pronto, até o sermão. Eu acho que todo começo de ano nós poderíamos ter essa prática. E se eu morrer em 2022? Então já deixaram algumas coisas encaminhadas. Credo, pastor, aí tem aquele crente, como que chama? Supersticioso. Credo, pastor, bata na madeira e não vou morrer, não. Não é assim, não, né? Nós temos que, isso é maturidade, né? Isso é reconhecer a ordem da vida, né? Organize a sua vida. Número 5, prepare-se para a morte. Aí o texto vai dizer que Abraão, ele comprou, né, o terreno para sepultar os corpos de sua família, né? Tenhamos recursos para o nosso funeral. Meu pai, ele paga um plano funeral, que depois que ele falecer, o corpo pode ser cremado, né? Aí meu pai falou assim, meu pai, quando eu morrer, não crema não, me enterra. Eu falei, por que, pai? Ele falou, vai que dói. Né? Então nós temos que pensar nisso, né? Estarmos preparados para a nossa morte. Esta parte, gente, nós estamos falando, somos nós, tá? Somos nós, deixarmos recursos para o funeral, deixarmos tudo bem organizado. E o número 6 e último, quando alguém falecer,
não morra junto. A nossa vida deve ser vivida para a glória de Deus, para que Deus seja conhecido e reconhecido. Meus irmãos, não é desmerecer as pessoas que faleceram, não é disso, né? Mas não é também fingir que está tudo bem porque eu preciso viver para a glória de Deus, não é isso não. Volto a repetir aqui, Deus pisou na terra em forma de Jesus e chorou na tristeza, né? Sentiu aflição, como eu preguei esses dias atrás aqui, a crise de ansiedade dele no Getsemane, né? Mas o que fazer com os longos dias de vida que nós temos pela frente? Respeitando a dor do luto, respeitando, né? Perdemos um ente querido, perdemos um... Senhor, essa semana eu conversei com o pastor Ederson, de Canindé, que perdeu seu filho de 3 anos de idade, afogado, tem 4 meses. Perdeu um filho de 4 anos de idade, de 3 anos de idade agora. A voz dele está assim, fraquíssima. Oi, pastor Flávio, eu não estou conseguindo ainda, me desculpa e tal. E eu conheço o pastor Ederson, ele não é daquela forma, porém, ele está atravessando o luto, e isso precisa ser respeitado, Agora, a vida do pastor Ederson, da sua esposa, do seu filhinho de 6 anos que ficou, e ele falou assim: pastor, o que mais me dói é meu filho de 6 anos, chorando, querendo o irmão de 3, nós não sabemos o que eles estão passando, nós não sabemos, nós não estamos do lado de lá, mas eu não tenho dúvida que aquela família, através daquela família, o Senhor será glorificado no tempo certo, porque ainda, a ferida ainda dói, a ferida ainda arde, e quem somos nós para querer apressar qualquer processo? E mais, um processo que não é nosso, né? Mas vale lembrar que a vida é para a glória de Deus, e a nossa vida, ela será vivida para a glória de Deus. Jó, quando perdeu tudo, Deus me deu, Deus levou, louvado seja o nome do Senhor, né? Pode ser uma poesia, pode ser um livro poético, mas está ali a lição de que apesar da dor, a nossa vida é para a glória de Deus. Para concluir, meus irmãos, Deus enxugará todas as lágrimas derramadas e não as guardadas. Então, no luto, na dor do luto, chore. Depois de chorar intensamente, é hora de agradecer imensamente pelo privilégio de ter convivido com aquela pessoa. Se choramos de dor, é porque foi bênção, né? Apesar de crises relacionais, se falando de família, que é natural, mas se choramos de dor, é porque foi bênção, foi um tempo, e merece um sentimento de gratidão, né, pelo privilégio de termos convivido. O falecido nos diria: celebre a vida, continue a sua vida, porque eu não estou aí, mas você está. Acredito que esta seria a mensagem da pessoa que faleceu, do nosso querido, da nossa querida. Não quero te ver, jamais o meu avô gostaria de ver a minha mãe numa cama por anos sofrendo, jamais, pelo contrário, eu não tenho dúvida que ele
quer ver os seus filhos tocando a vida, fazendo acontecer, desfrutando dos dias que restam, né? Porque a vida, na verdade, é uma contagem regressiva, se pararmos para pensar, né? Prossiga sem culpa, trabalhe sem culpa, passeie sem culpa. A morte é um capítulo triste da vida, mas não é o último capítulo. E por fim, a nossa vida deve ser vivida para a glória de Deus. Uma mensagem fácil de pregar, mas difícil ao viver. Falar é fácil para mim, muito fácil. Mas chegará o meu dia de colocar em prática. Chegará o seu dia de colocar em prática. Talvez você já tenha, né, vivenciado estes dias. Talvez não, né? A maioria, eu tenho certeza que já enfrentou estes dias. Então nós precisamos estar preparados para o luto. Como eu já disse aqui, quantos lutos meu avô enfrentou com 101 anos? Resposta: praticamente todos. Todo mundo que vivia, que conviveu com ele, faleceu antes dele. Seu pai, a sua mãe, seus irmãos, seus primos, porque ninguém chegou a 101 anos. Então ele conviveu, ele vivenciou o luto, né? Então é uma questão de tempo, nós precisamos nos preparar. Você estaria preparado para um luto? Nós precisamos estar preparados. E o que não significa que não vá doer, que não haverá sofrimento, não. Mas o princípio é aceitar, é não ignorar o luto. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia dos enlutados. Que Deus tenha misericórdia das famílias que estão enfrentando a situação de fase terminal, né, na saúde de algum parente. É uma contagem regressiva para o início de mais um sofrimento. Mas Deus está no controle, a morte faz parte da vida, nós temos a nossa vida para ser vivida, e devemos respeitar o luto de cada um, o tempo de cada um, a intensidade da dor de cada um precisa ser respeitada. E sermos canal de bênçãos para que os nossos familiares, os nossos irmãos em Cristo, ao vivenciarem o luto, nós sermos um canal de bênção, e não pessoa que fica falando palavras que machucam, palavras de, não, já vai passar, olha, vamos, não, respeitar o momento. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, pelos teus ensinos. Ó Deus, este tema tão delicado, ó Deus, para nós, fácil de falar, mas difícil de vivenciar, porque se trata de uma gestão emocional, de uma dependência plena no Senhor, numa situação total de impotência, e que mais cedo ou mais tarde vivenciaremos. Talvez hajam pessoas no nosso meio, nos acompanhando pela internet, que estejam vivenciando esse processo de luto. Nós clamamos, ó Deus, pelo consolo, pelo bálsamo do Senhor. Clamamos pela sabedoria e prudência, Senhor, na vida destes que enfrentam o luto. Lembramos mais uma vez do pastor Ederson e família. Eu lembro daqueles 55 enlutados, dos 20 enlutados aqui da nossa igreja, que vieram aqui à frente no final de semana,
que sofrem a dor da perda. Ó Deus, tenha misericórdia deles e dá-nos sabedoria para sermos bênção na vida de todos. Esta é a oração que fazemos e pedimos em nome de Jesus. Amém.